Eu posso falar então agora do Dr. Oswaldo Duarte Miranda, que é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Esse convite foi feito ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O INPE ele é um instituto vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Teve suas origens, nasceu no ano de 1961 através de um decreto do então presidente Jânio Quadros. Seguiu uma trajetória para a área espacial parecida com o que o ITA, o DCTA seguiram para a área aeronáutica. Mas é importante colocar de início, né, que a gente tem vários exemplos de sucesso que acabaram de ser mostrados nas apresentações anteriores, né? E se a gente retornar aí para os final dos anos 40, eu acho que as grandes iniciativas no Brasil vêm de grandes órgãos, como, por exemplo, o Marechal Casimiro Monteiro Filho, que estruturou o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Ele teve a visão de que você só produz desenvolvimento tecnológico se você tiver uma base de P&D, pesquisa e desenvolvimento muito sólida. Ele fundou ali a Escola de Engenharia de altíssimo nível, ITA, trouxe pesquisadores estrangeiros para formar estruturas de engenheiros. Só que se você formar engenheiros de alto nível e não der oportunidade de crescimento profissional, não der chance de eles efetivamente trabalharem no Brasil, eles vão embora. No dia seguinte pegam o diploma e adeus, vão ter oportunidade de crescimento profissional em países desenvolvidos. Então, em paralelo aos cursos que se estruturavam no ITA, foram criados os institutos de pesquisa, né, para justamente fixar esses engenheiros recém-formados e desenvolvessem, a partir de formados, pesquisa e desenvolvimento. Culmina esse ciclo, que é um ciclo basicamente de 18, 19 anos, com o voo, como já foi mencionado, o primeiro modelo do Bandeirante, em 68, e em 69 se dá o passo seguinte, que é a transferência de todo esse conhecimento para a sociedade, através da criação da Embraer, que hoje é o terceiro maior fabricante de aeronaves civis. Agora, se coloquem lá no final dos anos 40, né, tentando passar essa visão para a sociedade brasileira. Né. Lá atrás, digamos assim, poderiam ter ocorrido, provavelmente ocorreram vários precalços nesse processo, né. Muita gente talvez pensasse, mas isso é um sonho impossível, né? Chegar um dia a fabricar aeronaves no Brasil, que essas aeronaves elas cruzariam os céus do país de norte a sul, aeronaves nacionais, mas que o Brasil exportaria, seria um exportador de aeronaves. Isso na década de 40 talvez fosse muito difícil de colocar na cabeça do cidadão comum. Mas hoje o que a gente vê é exatamente esse cenário consolidado. O INPE, na realidade, ele nasce uma estrutura parecida, no ano de 61. Então se criou um instituto de pesquisas espaciais, mas que não tinha esse nome originalmente. O nome de fundação do INPE foi GOCNAI, que era um grupo de organização voltado para uma Comissão Nacional de Atividades Espaciais. Esse nome gigantesco é o nome inicial do INPE. INPE é um termo mais recente, foi a transformação do GOCNAI em INPE ocorre nos anos 70, no começo dos anos 70. E aí ele ganha o nome de Instituto de Pesquisas Espaciais. Nos anos 80, que aí se introduz a palavra nacional que hoje a gente carrega, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Foi criado esse instituto, como eu disse, conseguindo uma concepção parecida com a do setor aeronáutico. Só que nós não seguimos a cadeia de formar engenheiros, né, de trabalhar com cursos de graduação. Então, se nucleou o Instituto trazendo, como foi feito no caso do ITA, pesquisadores estrangeiros, principalmente europeus e indianos. Muitos deles acabaram ficando no Brasil e colaboram conosco até hoje. E, ao contrário do fomento a cursos de graduação, o INPE seguiu o caminho dos cursos de pós-graduação. Então, já pegava gente formada nas áreas de engenharia, física, matemática, e os treinava através de cursos de pós-graduação. E, de forma semelhante, precisava criar, não os institutos, né, de
pesquisa, né, como no caso aí do DCPA, por exemplo, no segmento aeronáutico, mas criou as coordenações de pesquisa e desenvolvimento. Uma meta muito clara e muito bem definida. Criar coordenações que desenvolvessem desde a pesquisa básica, passando pela pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico, e chegasse na outra ponta, produzindo produtos e serviços para a sociedade brasileira. Então, esse foi o foco de criação do INPE. Ele é um instituto que eu arrisco a dizer, sem chance de errar, que ele é um instituto singular. Porque dentro de cada coordenação de pesquisa, vocês vão encontrar pesquisa básica, desenvolvimento de tecnologias, vocês vão encontrar produtos e serviços que derivam dessa tecnologia para a sociedade, sendo transferido para a sociedade brasileira. Então, ele faz a cadeia completa, o ciclo completo, para a pesquisa básica, para produtos e serviços. Essas coordenações de pesquisa, elas têm em comum o eixo de alinhamento com o setor espacial. Então, elas são pesquisas, tecnologias que se derivam do acesso ao espaço. Nós temos 4 coordenações dentro da estrutura do Instituto. A primeira foi fundada quase simultaneamente com o Instituto é de 61. A primeira coordenação é a de Ciências Espaciais e Atmosféricas, fundada no ano de 1964. Ela desenvolve pesquisa básica e formação no nível de pós-graduação, mestrado e doutorado nas áreas de geofísica espacial, astrofísica e aeronomia. Né? Parece meio exótico, né? Você falar, bom, mas você faz astrofísica no INPE? Sim, mas a gente não faz aquilo que é feito, a pesquisa que é feita na universidade. Nosso foco é claramente de desenvolvimento instrumental, desenvolvimento de tecnologias. Né? Muita gente considera que pesquisa em astronomia, astrofísica não serve para nada, isso é um erro. A gente tem vários exemplos aí que pode usar, inclusive os equipamentos de ressonância magnética nuclear que se usam em hospitais, deriva de desenvolvimentos que foram feitos primeiro na área de astronomia. Então a ciência ela é multidisciplinar, o conhecimento é multidisciplinar. E por isso o INPE mantém 4 áreas de atuação em sinergia, porque daí derivam vários produtos singulares para a sociedade brasileira. Um produto que é oferecido pela área de ciências espaciais é o programa de cunho espacial. Então nós temos, né, a atmosfera terrestre, um pouquinho mais acima a ionosfera, toda a comunicação de dados, sejam eles dados, imagens de satélites, dados científicos de observação da Terra, que venham de satélites colocados no espaço, vão ter que usar a ionosfera. A ionosfera ela pode ser perturbada por atividade solar, ela pode ser perturbada por, inclusive, atividade voltada com grandes tempestades, com produção de raios. Isso interfere na propagação das ondas eletromagnéticas, isso interfere, por exemplo, no sinal de GPS, né, que as aeronaves, na sua rota em voo, elas utilizam, por exemplo, para manter a altitude estabilizada. E um outro exemplo é a prospecção de petróleo em águas ultra profundas, que já foi mencionado aqui, que a Petrobras faz. A Petrobras vai buscar petróleo no pré-sal, são águas ultra profundas em que você não tem a possibilidade de ancorar a plataforma no assoalho marítimo. Então, nesse caso, o que acontece? As plataformas de petróleo pré-sal têm que ser estabilizadas com o sinal de GPS. Qualquer perturbação na ionosfera pode alterar o sinal do GPS e isso muda o estado de flutuação, inclusive o torque que é dado na plataforma. Então, existem diversas aplicações. Nesse caso, aí, os clientes que são atendidos por esse programa de cunho espacial são a Petrobras, a aviação civil, empresas aéreas como a Azul, linhas aéreas, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, porque a atividade solar perturba a ionosfera, isso pode produzir correntes induzidas nas grandes linhas de transmissão e isso provocar um blackout em grande escala. Tubulações de gás de petróleo também são ótimos, né, condutores de corrente elétrica induzidos por efeitos magnético-telúricos, né, efeitos induzidos a partir de flutuações de corrente elétrica, de carga elétrica na ionosfera terrestre. Então nós temos aí uma gama de grandes empresas, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, Petrobras, Azul, linhas aéreas, que recebem dados e informações do estado da ionosfera.
E para o DSEA, que controla o tráfego aéreo, nós temos uma demanda, né, de fazer um sistema de correção automático dos sinais de GPS a partir do monitoramento contínuo do estado da ionosfera, de modo a permitir um maior empacotamento das aeronaves na sua aproximação para pousos nos aeroportos. Então, isso é uma demanda, um produto que é tirado da pesquisa básica que é desenvolvida nessa área. A segunda área nucleada no Instituto foi a área de meteorologia, foi nucleada por volta de 1966-67. Ela é, vamos dizer, bom, meteorologia tem várias universidades brasileiras, mas o nosso foco é diferente. Como eu disse, o INPE procura um nicho de atuação que não existe no cenário universitário nacional. O foco, o ponto importante aí é a previsão numérica de tempo e clima, né? Então, se desenvolvem modelos extremamente complexos de circulação atmosférica, de acoplamento da atmosfera com o oceano, com a ionosfera, de modo a se ter uma previsão precisa, que atende, por exemplo, a agricultura, agricultores, que atende a aviação civil, que atende aí a sociedade como um todo. Os boletins de previsão meteorológica, muitas vezes vocês vão encontrar nos veículos de comunicação com o logo ali do INPE que fornece essas previsões. Para isso, nós tivemos que desenvolver códigos próprios, códigos numéricos extremamente potentes, que só são rodados em supercomputadores. O segundo supercomputador do país, em termos de capacidade, está instalado no INPE, na sua unidade de Cachoeira Paulista, no interior do estado de São Paulo. Esse é o segundo. O primeiro é totalmente dedicado à pesquisa do petróleo, no Centro de Pesquisa da Petrobras, no Rio de Janeiro. Então, esse é um outro produto que é uma das áreas específicas da meteorologia entregue à sociedade brasileira. A área seguinte, que foi nucleada no Instituto, é a área de observação da Terra, nucleada em 1969, que desenvolve uma série de produtos para a sociedade brasileira, por exemplo, os dados chamados PRODES e DETER, PRODES da taxa de desmatamento anual da região amazônica. Agora a gente está estendendo para outros biomas nacionais, ampliando tudo isso a partir de imagens, dados gerados por dispositivos colocados em órbita, satélites. Tem aí um outro relatório que é feito, que é chamado DETER, mas esse é mais focado para fiscalização, então ele é entregue ao IBAMA, Polícia Federal, que é para combate ao desmatamento ilegal. É um outro tipo de produto entregue para a sociedade. Também um relatório de queimadas, mapeamento, projeto queimadas, que monitora diversas áreas em que existe risco potencial de incêndio florestal. Né? Então, se produz mapas de alerta que são entregues aos órgãos pertinentes. A última área do INPE, em termos de aplicação que deriva do acesso ao espaço, é a área de ciência do sistema terrestre, que foi nucleada muito recentemente, ela é de 2007. As outras três são da década de 60. A ciência do sistema terrestre ela foi nucleada para atender às grandes demandas que hoje existem, né, de identificação de áreas de risco, geração de cenários futuros, o que vai ser o planeta, ou digamos assim, o Brasil daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos, se nós continuarmos com as atuais taxas de desmatamento, emissão de carbono, etc. Além do que, o que pode acontecer, digamos, em janeiro do ano que vem, em áreas que estão sujeitas ao desmoronamento de morros, enfim. Quais são as áreas de risco do próximo ano? Para isso, eles trabalham, essa área trabalha com afinidade muito grande com o CPTEC, que é a área meteorológica do INPE. Essas quatro áreas, como eu disse, são áreas que derivam do acesso ao espaço. E a área principal do INPE é a que está ali no meio, a engenharia e tecnologia espacial. Esse é o eixo em que as outras quatro áreas se agregam. É o eixo que vai dar o acesso ao espaço, que vai permitir desde a caracterização de uma missão espacial até a integração e teste de um artefato que vai ser colocado em órbita. E a área que eu vou concentrar um pouquinho mais de atenção. Minha palestra, minha apresentação, na verdade, vai se dividir em duas partes. A primeira é descrever o INPE, muita gente, infelizmente, não conhece, não sabe o potencial do Instituto. E ele é um instituto do âmbito civil,
mas a gente tem, digamos assim, procurado, através de demandas que vêm do Estado brasileiro, atender solicitações da defesa também, que é a segunda parte que eu vou comentar. Então, na área de engenharia e tecnologia espacial, nós temos a área propriamente de engenharia, que desenvolve uma série aí ou no passado ou presente, desenvolve uma série de projetos, como o desenvolvimento de satélites de coleta de dados ambientais, SCD-1 e SCD-2, lançados respectivamente em 1993 e 1998, que é um espaço operando até hoje, né? Então são dispositivos, satélites desenvolvidos pelo INPE em operação até hoje. Outro grande produto dessa área de engenharia vem a série de satélites CIDRS, né? Satélite sino-brasileiro de recursos terrestres, desenvolvido em parceria com a China. Nós já lançamos 5 satélites, CIDRS 1, 2, 2B, 3 e 4. Né? E uma série de outros projetos, como o desenvolvimento de satélites de pequeno porte, mais para aplicações científicas, satélites para estudo de águas oceânicas e interiores, que são projetos mais futuros, e desenvolvimento de plataformas, tanto de pequenos satélites, classe 100 kg, até satélites classe 500 kg. CIDRS é um satélite classe 2 toneladas, 2 mil quilos. A ETE, ou Engenharia e Tecnologia Espacial, se divide inteiramente em várias divisões de pesquisa, que vão desde a concepção do sistema de solo, segmento solo de uma missão espacial, como você vai receber esses dados, que uma vez gerados pelo satélite, até a perfeita caracterização de como tem que ser os sistemas, qual tem que ser a forma de manufatura industrial, o acompanhamento dos contratos industriais, todo o processo de qualificação. Isso é feito pela engenharia espacial. Agrega também a esse segmento de engenharia os laboratórios associados. São 4 laboratórios, computação e matemática aplicada, focada para atividade espacial, desenvolvimento de algoritmos, códigos, enfim. Sensores e materiais, que desenvolve aquelas chamadas tecnologias críticas do setor espacial, que muitas vezes extravasam para a sociedade. Então, para um satélite de partes móveis, você não pode colocar um óleo lubrificante no vácuo, isso é impraticável, então a lubrificação é feita por diamantes crescidos em laboratório. Um subproduto desse laboratório de sensores e materiais foi o desenvolvimento de diamantes específicos para brocas voltadas para a prospecção de petróleo. Tem uma durabilidade 25% maior do que as brocas importadas usadas na prospecção de petróleo. Então, isso já gerou algumas patentes e transferência tecnológica para a indústria nacional. É um subproduto da atividade espacial brasileira. Temos o laboratório de combustão e propulsão, que concentra aí o grosso do seu desenvolvimento na unidade do INPE em Cachoeira Paulista, que é focado para justamente essa parte, uma parte crítica aí de um dispositivo espacial. A combustão e a propulsão do lançador, do satélite em órbita, para manobras de posicionamento e correção de órbita. Temos um laboratório associado para plasma, né, que pesquisa a fusão nuclear através de um grupo específico. Esse é um outro braço da engenharia do INPE. Temos o Centro de Controle e Rastreio de Satélites, que ele é dedicado à operação dos satélites colocados em órbita pelo INPE. Então, atualmente, ele controla 3 satélites, né, o CIDRS 4, que está em órbita desde dezembro do ano passado, e os SCD, satélites de coleta de dados ambientais 1 e 2, colocados em órbita em 93 e 98. Eles coletam dados de 700 plataformas espalhadas, hidrometeorológicas espalhadas pelo Brasil e América do Sul, e retransmitem esses dados para as centrais de centro de recepção de dados de Cuiabá e Cachoeira Paulista. Esses dados são processados e permite aí uma série de produtos para a sociedade brasileira. Esse centro também está capacitado a dar apoio para missões de países terceiros. Nós já colaboramos com lançamentos da França, da própria China, sem participação brasileira. Tivemos participação nas manobras que foram executadas por uma missão chinesa de colocar em órbita
uma sonda ao redor da Lua, teve participação do INPE nessa parte de rastreio e controle, né? E esse centro ele possui unidade tanto em São José dos Campos, quanto Cuiabá e Alcântara. Fecha a área de engenharia do INPE, o Laboratório de Integração e Testes, que é um laboratório qualificado para testar todos os sistemas, subsistemas e um satélite completo, classe até 2,5 toneladas. Então, ele é um laboratório que pode realizar testes os mais diversos, compatibilidade eletromagnética, testes de vibração, testes de choque que são produzidos durante a ignição e o lançamento do foguete para colocar o satélite em órbita. Isso gera um espectro de perturbações, de ondas, né, que se propagam pela estrutura do satélite, e ele tem que resistir a tudo isso, né? A gente quer que o satélite chegue inteiro e parecido. Então, os sistemas, tanto os subsistemas quanto o satélite como um todo, eles são testados nesse laboratório em diversos testes possíveis. Testes eletromagnéticos, testes em câmaras de vácuo, inclusive simulando não só as condições do vácuo no espaço, mas também de pressão atmosférica no espaço, que ele vai encontrar baixíssima, né, praticamente zero, mas também as flutuações de temperatura. A hora está voltada para o Sol, temperatura fenomenal. A hora está blindado pela Terra, baixíssima temperatura. E essas variações de temperatura estressam toda a estrutura e os equipamentos do satélite. Isso tem que ser testado, qualificado. Se falha um teste, um equipamento falha no teste, ele volta para ser identificado por que falhou, para que aquilo seja corrigido, para que o índice de confiabilidade do sistema como um todo seja de 99,99%. Aí sim, o sistema está qualificado para ser colocado em órbita, é integrado e vai para a base de lançamento, né? Mas esse laboratório, ele também está a serviço do Parque Industrial Brasileiro. Tem várias montadoras, né, de veículos que fazem testes de compatibilidade eletromagnética dos seus veículos que estão na fase final de projeto de ser lançado, né? Hoje, os carros, os caminhões, eles têm aí uma série de eletrônica acoplada, né? Então, você vai passar aqui pela região da Avenida Paulista, que tem uma poluição eletromagnética tremenda, né? Você não espera que, de repente, o motor do carro apague ou comece a funcionar o limpador de para-brisa, né? Por causa de interferência eletromagnética. Então, a indústria automobilística faz uso desse laboratório. Nas horas em que ele não está operando o Programa Espacial Brasileiro, ele atende a demandas industriais. Todos os celulares que a maioria de vocês tem, que são comercializados no Brasil, fabricados no Brasil, com certeza passaram por testes no Laboratório de Integração de Testes do INPE, né? Então, passaram por rigorosos testes, que é obrigatório por lei, para que o equipamento seja certificado e você não gere, digamos assim, ruídos eletromagnéticos desnecessários. Então, a gente atende uma gama de setor industrial para o aprimoramento de produtos, né, que vão ser lançados no mercado brasileiro, né? Essa é uma parceria importante, porque o que é cobrado da indústria aí é o puro e simples ressarcimento do custo operacional do laboratório, dos equipamentos utilizados e dos técnicos e engenheiros do INPE que, porventura, tenham participado do teste. Okay? Então, é uma linha importante aqui para o setor industrial. Bom, ao longo do seu ciclo de vida, desde os anos 60, né, o INPE adquiriu competência para gerir de forma adequada todos os ciclos de vida, todo o ciclo completo de vida de um projeto espacial. Então, o que é o ciclo de vida completo do sistema espacial? Ele tem a fase de concepção, que é chamada fase zero, que é quando você tem a ideia do que você quer fazer. Quero um satélite para observação da Terra. Muito bem. Então, vamos começar a analisar essa missão. O que essa missão tem que ter para observar a Terra? Quais são as características, tipo de vegetação, o tipo de relevo, enfim, o que você quer efetivamente observar? Isso é fase zero. Aí vem para a fase A, que é a análise de viabilidade. Bom,
Tem coisas que você pode fazer no Brasil e tem coisas que você vai ter que importar. Tem coisas que, se você tiver que importar, vai ter restrição. A área espacial é a área estratégica, tem lá o ITAR dos Estados Unidos. Então, aí você tem que mapear exatamente quais são as tecnologias críticas, né, que você tem condições de desenvolver. Aqui se falou muito da nacionalização, de se comprar no Brasil, mas a gente tem que também pensar no seguinte: você tem que identificar claramente quais são as tecnologias que você tem condições. Talvez você ainda não tenha, mas tem condições de desenvolver num prazo de 10 anos. Aquilo que está além desse prazo de 10 anos, infelizmente, ainda vai ter que ser motivo de compra internacional, né? E quando é compra internacional, você tem que identificar se não vai cair, vai estar e ter uma restrição. Aí você tem que ter uma solução para esse problema, chegar a uma arquitetura adequada para a missão como um todo, né? Então, isso passa depois pelas fases A, que é a análise de viabilidade, definição do projeto preliminar na fase B. Cada vez que você encerra uma fase, você tem que passar por um painel de revisão, de preferência com pessoas de fora do INPE, preferência com especialistas estrangeiros, para avaliar aquela fase e as conclusões que foram tiradas naquela fase. Somente aí você vai para a fase seguinte, né? Aí nós temos a fase de detalhada, definição detalhada, que se começa a conceber um modelo de engenharia, né? Se começa a verificar quais são as indústrias capazes de atender e fornecer sistemas, subsistemas, se gera toda a spec, né? A especificação dos sistemas que vão ter que ser contratados. E mesmo trabalhando com a lei 8666, a lei de licitações, a gente consegue desenvolver, a gente fez, licitou, nós licitamos todos os satélites que o INPE desenvolveu na série CIDAS, usando a modalidade técnica e preço com a lei 8666 em vigor, né? E fechamos todos os contratos possíveis com o lançamento do CIDAS 4 em dezembro do ano passado. Então a gente consegue operar, a gente tem know-how para operar dessa forma. A gente vai para a fase de produção e qualificação, em que a gente acompanha o desenvolvimento do sistema junto à indústria, a gente qualifica, testa, vai ao LIT para testar, se deu uma falha, volta para a empresa, vai ter um relatório, vai ter um acompanhamento para que aquele subsistema adquira a confiabilidade necessária para ser integrado a um artefato espacial, um satélite. A fase seguinte é a fase de lançamento, a fase E, né? É a fase de lançamento e operação do satélite em órbita. E ao final da sua vida, você tem que tirar esse satélite de órbita, que é a fase final de descarte, né? Então você tem que dar um destino para esse satélite e quando ele vira lixo espacial. Todas essas fases, o INPE tem a plena competência, da fase 0 até a fase F, para desenvolver qualquer missão espacial dentro de qualquer uma dessas fases do ciclo de evolução do projeto espacial. Aqui estão alguns exemplos, né, de alguns contratos que foram gerados no CIDRAS 3 e CIDRAS 4. Né? Já foi mencionado aqui, mas eu gostaria de destacar dois casos aí que eu acho que são bem relevantes. Um é o da Neuron. A Neuron é uma empresa que ela começou desenvolvendo amplificadores para radioastronomia, para projetos específicos do INPE. Ela foi adquirindo know-how, foi crescendo e acabou indo para o segmento espacial, desenvolvendo aí a parte de transponder, sistema de comunicação dos satélites da série CIDAS. A Opto é um caso também que é digno de relato aqui, porque a Opto começou em São Carlos desenvolvendo aparelhos ópticos, mas voltados aí para a área médica, né? E quando o INPE começou a mapear as possíveis empresas para desenvolver subsistemas do CIDAS, se chegou na Opto como um passível em função de como a empresa operava, o seu grau de profissionalismo, que ela poderia ser uma empresa de desenvolvimento de câmeras voltadas para aplicação espacial, para sensoriamento remoto. Eles aceitaram o desafio, para eles foi um desafio, eles aceitaram, encamparam. As duas câmeras que estão voando, brasileiras, que voam no CIDAS 4, a MUX e a da PFI, são câmeras desenvolvidas pela Opto. A resolução da MUX é comparável à resolução dos sensores a bordo do Landsat 8 americano, que também está em órbita. Então a gente tem um satélite que, em termos de qualidade de imagem, gera a mesma qualidade de imagem do Landsat 8, né? Produzido por uma câmera brasileira, desenvolvida aí por uma empresa brasileira.
Mas ela foi citada aqui, né? Aí ela já começou a diversificar sua linha de produtos. Começou na área médica, foi para a área espacial, desenvolvendo as câmeras com Sirius, está conosco desde o começo do programa Sirius. Aí entra também a questão que foi levantada, o Sirius 1, ele entrou em órbita, operou, mas as câmeras não atingiram a qualidade necessária, as imagens eram muito ruins, mas valeu o aprendizado. O Sirius 2 já melhorou muito a resolução, o 2B melhor ainda, o 3 infelizmente teve falha de ejeção, colocação em órbita foi uma falha do veículo lançador. O satélite operou da forma como prevista, com todos os testes feitos dos seus sistemas e subsistemas, mas infelizmente ele não tinha velocidade para se manter em órbita e reentrou na atmosfera terrestre. A gente perdeu o Sirius 3 em dezembro de 2013. E aí entrou o desafio. Enquanto todo mundo disse que isso seria um fracasso, a gente arregaçou a manga e fomos trabalhar para adiantar o cronograma de lançamento do Sirius 4. O Sirius 4 estava previsto para ser lançado 2 anos após o Sirius 3. Nós antecipamos esse cronograma em mais de um ano. O Sirius 4 foi lançado um pouco menos de um ano após o lançamento do Sirius 3. Foi um desafio, mas nós não, em nenhum momento sacrificamos a confiabilidade do sistema. Nós trabalhamos duro, as equipes da engenharia do INPE estão de parabéns, são profissionais de altíssimo nível, profissionais com uma seriedade e um grau de patriotismo elevado, que se dedicaram para colocar em órbita o Sirius 4, dado que houve uma falha no lançamento do Sirius 3. Mas nós tínhamos certeza que o Sirius 4 funcionaria corretamente, adequadamente, pois os testes do Sirius 3, que é o irmão gêmeo do 4, durante o período que ele ficou em órbita, mostraram que o satélite estava operacional com todas as suas câmeras perfeitamente estabilizadas para operação. Os contratos que foram gerados são da ordem de 320 milhões de reais, isso foi integralmente para as empresas que estão listadas ali, algumas na forma de consórcio, então aparece o nome do consórcio, por exemplo, Equatorial, um consórcio de empresas. Um outro ponto importante é que a Opto depois diversificou, né, o olho do míssil que foi citado aqui, agora é a Opto que está fazendo, né, está diversificando seu portfólio de produtos, está indo agora para o segmento de defesa. O Sirius 4 ele ainda está na fase de condicionamento, ele foi lançado em dezembro do ano passado, mas essas são as imagens da fase de condicionamento, que a gente espera terminar em junho, até o final de junho deste ano, daqui mais ou menos um mês, termina a fase de condicionamento, começa a fase contínua de geração e distribuição de dados para a sociedade dos interessados. Essa aí é uma imagem da câmera da MUX, resolução de 20 metros, de Brasília, dá para ver bastante nitidez os detalhes. Essa daqui é a câmera WFI, resolução de 60 metros, de Porto Alegre. Essa aqui é a PAN, resolução de 5 metros, da região de Vitória. As câmeras brasileiras de melhor resolução têm 20 metros, a gente hoje tem tecnologia para chegar a desenvolver câmeras até resolução de 2,5 metros, 3 metros aproximadamente. Então, agora começa a ficar interessante para o segmento de defesa, porque com essas câmeras você pode muito bem identificar qualquer alvo na superfície terrestre ou em voo, não só localizar, identificar, saber o que é, se é um veículo ou uma aeronave civil, militar, seja lá o que for, e tomar uma decisão de qual é a ação que você vai implementar. O que a gente está trabalhando agora é o Sirius 4A, que foi assinado o protocolo com a China, a gente deve lançar o Sirius 4A até 2019. Estamos trabalhando no primeiro satélite da série Amazônia. A série Amazônia é composto por 3 satélites integralmente desenvolvidos no Brasil. E o primeiro deve ser lançado entre 2018 e 2019 também. O satélite da série Amazônia é um satélite classe 500 kg, o Sirius é um satélite classe 2 toneladas. Importante dizer que a participação da China é 50-50. Então, eles desenvolvem 50% dos equipamentos, nós desenvolvemos 50% dos sistemas, dos equipamentos do Sirius. A prioridade é, se um sistema, o país abre mão, ele tem que prioritariamente tentar comprar no outro país. Então, se o Brasil abrir mão de um subsistema que está sob sua responsabilidade, tem que procurar na China. Se a China não atender as especificações, vai comprar fora.
Isso é importante porque nós fizemos uso desse pré-requisito aí? Não, nós não fizemos, mas os chineses fizeram. O computador de bordo do Cypress 3 e Cypress 4 foi comprado pelos chineses, estava na responsabilidade dos chineses, eles compraram da empresa brasileira, da Omnisys. Né? Então, eles consideraram que era mais robusto, mais confiável, e compraram, abrindo mão aí de uma parte do seu desenvolvimento e compraram, acharam melhor comprar do brasileiro. Então, uma parte importante do computador de bordo. Hoje nós sabemos fazer praticamente todos os sistemas e subsistemas de um satélite classe Cypress, 2 toneladas. Né? Então a gente faz 50%, por causa do acordo de cooperação, a gente já tem a tecnologia e o conhecimento necessário para desenvolver praticamente todos os sistemas, a menos no controle de atitude de órbita, que é fruto de um atual desenvolvimento que a gente espera fechar até 2019. Com relação ao segmento de defesa, só agora voltando para o final, não vou tomar mais uns 2 minutos. Todo mundo já falou da END, né, Estratégia Nacional de Defesa. Existem 3 segmentos estratégicos, que é o cibernético, que está com o Exército, o nuclear, que está com a Marinha, e o espacial, que está com a Força Aérea Brasileira. Quem cuida, digamos assim, da parte espacial pela FAB é a CECIS, né? E a CECIS nos convidou, devido à expertise do INPE na área espacial, em que nós nos apoiamos, principalmente nas fases 0 e A, a fase conceitual, estudo de conceito, de missão, focada para a defesa, e a fase de qualificação dos requisitos e propor uma arquitetura de sistema. Então isso está sendo, digamos assim, liderado pela CECIS, mas ela nos convidou, convidou o Instituto, né, para participar ativamente dessa parte da perna espacial da Estratégia Nacional de Defesa. As áreas em que a gente tem colaborado com a CECIS são essas áreas mapeadas aí, desde comunicação, observação da Terra, que é a caracterização de novos sensores para atender requisitos da área de defesa, né, que são diferentes do que a gente fez até hoje, mas que englobam todo o conhecimento que a gente já tem dominado no Instituto. Tem a parte de mapeamento de informações, que essa a gente não entra, isso é uma questão da Força Aérea Brasileira, né? Então, os que estão listados aí da classe de produtos, somente mapeamento de informações é que não teria uma participação ativa do Instituto, né, para o segmento de defesa. Então, o que eu espero é ter mostrado a importância do INPE, né, no cenário nacional espacial, mostrar que a gente faz sistemas de alta confiabilidade, com qualidade, e que a gente, como Instituto, né, que tem aí uma missão de Estado, ele está sempre respondendo às demandas do Estado brasileiro, como esse que veio pelo lado da Força Aérea Brasileira. Obrigado pela atenção de vocês, desculpe ter extrapolado.